A coerência textual é o assunto da nossa aula de hoje. A gente vai conversar sobre os dois últimos princípios que regem aí essa característica tão importante do texto. Vamos comigo que eu te explico tudo. Oi gente, professora Helena de volta com a nossa oficina textual. A gente vai hoje continuar o vídeo falando sobre coerência textual. Se você não viu a primeira parte, então clica aqui no card, recomendo que você assista primeiro a primeira aula, porque lá a gente define o que é coerência e explica melhor um pouquinho por que ela é tão importante, tá bom? Hoje a gente vai continuar então falando sobre ela e a gente vai tratar dos dois últimos princípios que regulam, que regem aí a coerência. O princípio 3 da coerência textual diz que, para que um texto seja coerente, é preciso que ele respeite a regra da não contradição. Ou seja, o texto não pode inserir informações que sejam contrárias a outras informações ou já presentes no texto, explícita ou implicitamente, ou a informações fora do mundo ali do texto. O que isso quer dizer? Vamos explicar aqui melhor, né? A gente pode ter a contradição interna, portanto, que é aquela que tem a ver com ideias que estão no próprio texto. E aí, essas ideias podem estar explícitas, ditas no texto, ou mesmo ser escondidas, estarem implícitas. Outro tipo de contradição é a contradição externa, ou seja, se você está escrevendo um texto que é técnico, que é objetivo, como é uma redação, você deve falar ali de informações que têm a ver com o mundo real, né? Não é um texto fantasioso e etc. Esse tipo de característica pode também ser avaliada em textos de fantasia, tá, gente? Desde que se respeite aquele mundo pré-estabelecido lá naquela fantasia. Tipo, quando você faz um vampiro, o vampiro vai pro sol, ele morre, sabe? Ele não brilha, por exemplo. Enfim, tem um problema com essa história. Mas, como a gente tá falando aqui de textos de vestibular, a gente sabe que o nosso texto, ele se trata do mundo real, né? Trata das questões da sociedade e tal. Então, as informações também não podem contradizer aquilo que a gente sabe que existe na realidade, beleza? Assim como nós fizemos no vídeo da semana passada, a gente vai ver aqui exemplos, também retirados do livro Redação e Textualidade, da Maria da Graça Costa Val, sobre falhas. A gente vai ver exemplos em que acontece falha nos princípios da coerência. Então, nesse exemplo aí, a gente vai ver a falha no princípio da não contradição. Vamos lá. Violência social. A violência social tem acentuado no decorrer dos tempos, devido a vários fatores, como o desemprego, o analfabetismo e a discriminação social. A primeira causa que conduz vários indivíduos à violência é o desemprego, constante em nossos dias, e que, sem terem condição de trabalho, ficam angustiados, deprimidos e partem para o assalto, sequestro com armas, ferindo homens inocentes e vítimas da revolta dos violentos. Já a segunda impede a valorização de várias pessoas dentro da sociedade, distanciando homens da nossa cultura e informação, tornando-os rudes, agressivos e levando-os a violentarem pessoas, tanto fisicamente como moralmente. Por último, a discriminação social leva à separação de classes, tornando prejudicados os humildes, sem chance de integração social, que assumem papéis secundários e muitas vezes desprezíveis. O povo sente na carne e nasce um clima de rivalidade acentuada que acarreta o ódio e, consequentemente, leva ao crime. Portanto, se levarmos em consideração essas três causas citadas acima, observaremos que são fortes e levam o homem ao desespero. Devemos superá-las através da conscientização dos problemas, resolução dos mesmos, acabando com as limitações sociais e fazendo justiça à massa popular. Observem aí que o texto ele aparentemente é bom, né? Você vê na introdução o apontamento para 3 argumentos e observando os 3 parágrafos de desenvolvimento, você vê que ele cumpre aquele planejamento textual. Então ele cumpre, inclusive, com as 2 regras que nós vimos no vídeo da semana passada. Ele tem continuidade e ele tem progressão. Porém, dentro de cada parágrafo, a gente vê que as informações não batem com a realidade, né? Primeiro, porque no primeiro parágrafo de argumento, ele diz ali que o desemprego vai fazer os homens assaltarem, sequestrarem com armas, ferindo homens inocentes e vítimas das revoltas dos violentos, como se todo desempregado fosse um homem violento por si só, né? Então a gente tem aí um problema de contradição com a realidade, porque não é assim que acontece, não é mesmo? Não é todo mundo que vai ser, que está desempregado que vai ser violento. Pelo amor de Deus, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, né? No caso do Enem, fica até um alerta, isso seria algo que feriria os direitos humanos, tá bom?
porque você está fazendo aí uma generalização inválida, né? Enfim, e esse mesmo problema acaba se repetindo nos outros parágrafos do desenvolvimento, né? Em que também há generalizações ali inválidas, tá bom? Então, fere aí, portanto, a regra da não contradição, ferindo o princípio da não contradição externa, ok? O quarto princípio da coerência é o princípio da articulação. Segundo esse princípio, as ideias precisam ter algum tipo de relação entre si para que o texto seja coerente, né? Você não pode inserir informações ali que nada tem a ver ou palavras que pertencem a um outro campo lexical daquele básico que foi escolhido para começar ali o texto. É preciso, portanto, que as ideias sejam pertinentes entre si, né? Esse, inclusive, é um dos critérios de avaliação do repertório que você traz ali no seu texto. Vai ser avaliado na competência 2. Se você não viu o nosso vídeo explicando tudo sobre a competência 2, dá uma olhadinha que vai aparecer aqui o card para você, tá bom? Mais uma vez, vamos ao exemplo. Violência social. O que gera violência? A falta de amor, a ganância, a luta pelo poder, a pobreza, os desgostos, os traumas, a falta de alfabetização, ou seria as más condições do ser humano de sobreviver? O homem caminha em busca de paz, e a cada dia ele geme, chora e teme por saber que a violência cada vez mais se agrava. O mundo caminha para um caos. A frieza em que as relações humanas persistem em viver dá para se ter uma ideia que não é só no nosso país que sofre desse mal. A violência é um crime social e ameaça a nossa sociedade, onde fazemos parte dela, onde vivemos e é, por certo, a quem devemos lutar e proteger. Ela não é só um problema de governantes, autoridades, policiais, da igreja e de Deus. É um problema nosso, de nossos filhos ou de animais, restos de homens alienistas, de uma tremenda catástrofe em que vivemos ao lado dela a cada instante. Observem. Várias informações aí não tem a ver com a ideia principal, que era a ideia de violência social, não é? Por exemplo, vou comentar só o final, vocês podem depois analisar com calma os outros parágrafos também. Mas o último parágrafo é o mais evidente desse problema de falta de articulação. Quando ele fala aqui no texto que as autoridades policiais, a igreja, Deus, tem a ver com o problema da violência social, mas depois ele insere também os nossos filhos e os animais, como os animais vão conseguir resolver o problema de violência social, né? Então, além de problemas em outras partes aqui da coerência, há claramente uma falta de articulação, de pertinência entre as informações dadas, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aí, seguindo esses 4 princípios, você vai conseguir fazer com que o seu texto seja muito coerente e a articulação entre as ideias, a continuidade, a progressão, a não contradição, todas estarão ali presentes no seu texto, garantindo aí uma excelente nota. Pelo menos 40% da nota da redação do Enem vale para coerência textual, tá, gente? Então, é muito importante dar uma olhada nisso com bastante calma, tá? Se você quiser que a gente dê uma olhada no seu texto para ver se você está sendo bem coerente nas suas ideias e ter sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de Cert, é só entrar em contato com a gente pelo formulário que está aparecendo aí na descrição, tá bom? Então, não se esquece, boa redação tem que ser praticada, então faz aí sua redação direitinho e entre em contato com a gente, beleza? A gente se vê então na semana que vem. Tchau, tchau! Não esquece, gente, se inscreve aqui também no canal, não é mesmo? Ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, isso é muito importante pra gente. E siga a gente também nas outras redes. A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, trazendo bastante conteúdo pra você também por lá, tá bom? Beijão, até semana que vem. Mandei fotos pra você usar bem bonita na thumb, tá bom?